Queridos, nós sabemos que Deus tem cuidado de nós e Deus nos dá a oportunidade maravilhosa de nos reunirmos aqui para adorá-lo. E agora é o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Deus quer falar conosco, Deus tem algo para tratar com as nossas vidas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então nós vamos hoje meditar a partir do texto de Atos, capítulo 2, de 14 a 36. Atos 2, de 14 a 36 é o texto base do sermão de hoje. E ele é uma continuação, na verdade, dos dois últimos sermões. Nós vimos o Espírito Santo sendo prometido, nós vimos a descida do Espírito Santo nos dois últimos sermões, mas hoje nós vamos entender, pela palavra do Senhor, o que Pedro, que viveu e era o principal líder daquele grupo, o Espírito Santo desceu sobre um grupo e Pedro era o principal líder daquele grupo. Agora esse texto é a visão que Pedro tem do acontecido. Como que Pedro entendeu a descida do Espírito Santo? Porque esse texto ele vai trazer verdades importantes a respeito desse tema para nós. Atos, capítulo 2, de 14 a 36, o texto nos diz assim: Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano preestabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-lo sobre seu domínio. Amém. Somente até aqui por enquanto, por favor. Depois nós seguimos mais. Queridos, como eu disse na introdução, o texto de hoje é um discurso de Pedro. Eu vou recapitular um pouquinho. Jesus havia morrido numa cruz, Jesus havia ressuscitado, ficou por volta de 40 dias e teve vários contatos com os discípulos, deu orientações, deu ordens. E uma dessas orientações, e uma dessas ordens, desses comandos, era que eles ficassem em Jerusalém para que recebessem o Espírito Santo de Deus. Um grupo com Pedro e todos os apóstolos, Maria e os irmãos biológicos, físicos de Jesus, não apenas os irmãos na fé, e estavam com aquele grupo que tinha em torno de 120 pessoas. E eles estavam então aguardando a promessa de Jesus. Tudo isso nós vimos nos 2 últimos domingos. E então o Espírito Santo desce sobre eles, de certa forma os surpreende, como o próprio texto diz. Eles estavam aguardando, mas num momento inesperado vem sobre eles com algumas manifestações. Manifestações como, por exemplo, idiomáticas, em que judeus de vários lugares, judeus que falavam línguas diferentes, porque eles eram de lugares diferentes, eles entendem aqueles homens galileus falando no seu próprio idioma, labaredas de fogo que veio sobre a cabeça de cada um deles, e isso causou alvoroço, espanto, surpresa, e eles começaram a atrair a atenção das pessoas. E o último texto que lemos no domingo passado, que é anterior a esse, algumas pessoas chegavam a dizer: isso é um bando de bêbados, estão bêbados.
Agora Pedro, então, toma a palavra e ele vai fazer um discurso, ele vai explicar o que havia acontecido. E ele começa exatamente fazendo uma defesa, no versículo 16, fazendo a defesa de que eles não estavam bêbados. Aquilo não era resultado de nenhuma bebida forte. Ao contrário, que aquilo que havia acontecido era algo que Deus havia prometido e que o judeu deveria estar esperando. E que aquele dia, aquele momento e aquele povo havia experimentado o cumprir de uma promessa de Deus. E ele, citando o profeta Joel, ele diz exatamente no versículo 17, que nos últimos dias, Deus dizendo que ele derramaria do Espírito dele sobre todo tipo de pessoa. E aqui nós já podemos começar com algumas lições importantes para as nossas vidas. Os irmãos sabem muito bem que o judaísmo havia se tornado, nos dias de Jesus, um grupo extremamente legalista, fechado, um grupo religioso, que via com muita dificuldade aquele que era de fora, o estrangeiro, o gentil. Eles tinham muitas dificuldades. E agora, o primeiro destaque que Pedro dá é que Deus cumpre suas promessas, Deus promete, Deus cumpre, e agora Deus iria derramar do Espírito dele sobre todo tipo de pessoa. Quando nós vimos lá a repercussão idiomática, o resultado das pessoas entenderem em idiomas diferentes, a mensagem que havia sido trazida, que era a mensagem das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, agora nós temos uma Babel invertida. Lá, a confusão foi o quê? Eles não se entendiam mais porque eles não conseguiam compreender o que o outro dizia. Agora, Deus está agindo e dizendo, eu vou manifestar poder, eu estou empoderando a minha igreja, eu estou empoderando os meus discípulos, eu dei a eles o meu Espírito, para que de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, a mensagem do Evangelho possa ser entendida. A barreira idiomática não vai existir, porque eu estou empoderando a minha igreja do meu Espírito. E agora Pedro enfatiza exatamente isso, dizendo que o batismo com o Espírito Santo não é para um grupo seleto, não é para uma etnia tal, não é para um grupo X ou Y, mas que o Espírito desceria sobre todo tipo de pessoa, de toda origem, de toda cor, de toda condição social, idade, e tantas outras coisas que poderíamos aqui citar. Ele começa enfatizando que, cumprindo a promessa, cumprindo aquilo que o profeta havia predito, como palavra do Senhor, Deus agora estava a cumprir. Diz mais, que esse Espírito seria dado a todo tipo de pessoa, e diz também que essas pessoas, elas profetizariam. Vai ser dado a todo tipo de gente, vai ser derramado sobre todo tipo de gente, e aqueles que recebem o Espírito de Deus, eles vão profetizar. Irmãos, não são alguns daqueles que recebem o Espírito de Deus que vão profetizar. Todos aqueles que recebem o Espírito de Deus vão profetizar. Há uma ênfase exagerada no entendimento de profecia como predição de algo futuro. Em muitos círculos, você vai dizer, houve uma profecia. O que houve? Uma predição de um evento futuro. Alguém disse hoje algo que vai acontecer amanhã. Eu não quero entrar, não é meu propósito entrar, se isso está certo, se está errado, se isso é assim mesmo, se Deus vai cumprir, se não vai cumprir. Eu não quero entrar nisso, mas eu quero te dar um parâmetro, para que você possa se guiar. Toda promessa de Deus se cumpre. Não existe nenhuma promessa de Deus que Ele não cumpra. Esse é o padrão. Nada menos que isso é de Deus. Se não se cumpriu, nunca foi de Deus. Não deveria ter sido dito como boca de Deus. Não pode ter sido dito como algo que veio de Deus e não se cumpriu. De Deus nunca foi. Esse é o padrão bíblico. Mas como eu não quero ficar entrando nisso, porque não é o meu propósito, eu quero voltar para onde eu desejo ir com você nessa noite.
Então, se não é predição de evento futuro, o que é? O que é? É o que Pedro vai fazer agora. Pedro, inclusive, vai dar o exemplo. Ele vai dizer, ó, quem recebe o Espírito Santo é empoderado para profetizar. E ele vai profetizar. Irmãos, o empoderamento da igreja com a descida do Espírito Santo, o receber poder de Deus, que é o próprio Espírito habitando a igreja, é para proclamar as virtudes, a grandeza de Deus e a obra gloriosa de salvação de Deus realizada através de Jesus Cristo. Falando de um jeito mais simples, é para a gente abrir a nossa boca com coragem, com ousadia e contar as virtudes de Deus, o que Deus pode fazer. Mais do que dizer do futuro, irmãos, de um evento aqui, ali ou acolá, é dizer que o futuro de toda gente, o futuro de toda família, o futuro de cada pessoa e de todas as pessoas podem e devem, serão transformados pelo poder de Deus que há em Cristo Jesus. As pessoas precisam ser evangelizadas, elas precisam da boa notícia, elas precisam ouvir, tem jeito, Deus cura, Deus toma uma mulher enlutada, surpreendentemente enlutada, e Deus cura essa mulher. Deus dá um propósito novo para o primogênito dessa relação e o leva para o outro lado do mundo, cumprindo o propósito de Deus. Há poucos dias nós estávamos orando aqui pelo Renan e pela Maju. Deus, irmãos, Ele será exaltado, glorificado, com todo, da boca de todo tipo de gente, de todos os lugares. Por quê? Porque Ele empoderou a igreja para anunciar as virtudes de Jesus. Isso é profecia, irmãos. É a proclamação da mensagem de Deus. Isso vai ficar mais claro um pouquinho abaixo. O texto avança e ele já cai na onde tem que cair. Se profetizar é isso que eu estou dizendo para você, veja se não é exatamente o que o Pedrão faz. Dá uma olhada. Versículo 21. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar as maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Eles tinham a convicção de que tudo aquilo que Deus... Obrigado, Everton. De que os sinais, os milagres, as maravilhas, tudo aquilo que Jesus, o Nazareno, fez, tudo que foi feito, a sua ressurreição, é obra de Deus, é obra exclusivamente de Deus. Queridos, que bom que Jesus morreu. Parece estranho dizer isso, né? Que bom que Jesus morreu. Porque há algumas questões que nós precisamos enfrentar. Era necessário que ele morresse. O pecado impunha como pena a morte. Qual que é a penalização do pecado? Morte. Então, quando ele recebe os nossos pecados sobre os seus ombros, ele tem sobre si condenação. A condenação que estava sobre mim e sobre você foi colocada sobre os ombros dele, de um único homem. Era necessário que ele morresse, visto que o nosso pecado, que nos levaria à morte, foi transferido e colocado sobre os ombros dele. Era necessário que ele morresse. Deus não poderia falar, ele é meu filho, vou dar um jeitinho aqui, sem contradizer-se a si mesmo. Então Deus faz recair sobre ele a maldição, a condenação, o resultado do pecado que era a morte. Você vai falar, mas pastor, por que você está dizendo que bom que ele morreu? Porque quando ele ressuscita, fica muito claro que nada e nem ninguém vai impedir o plano eterno de Deus de salvar pessoas. Nem a morte, nem o maior inimigo. Irmãos, esse aleluia foi tão fraco, nada e nem ninguém vai impedir o plano eterno de Deus de salvar pessoas. Amém? Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bendito.
o Senhor é poderoso, Ele reina. Ninguém frustra o plano de Deus. Alguém pode dizer, não, isso não foi isso tudo, Ele nem morreu. Ele morreu. E a morte morreu na ressurreição de Cristo Jesus. É disso que se trata. E é isso que o Pedrão quer enfatizar. E é isso que é profetizar. Tem jeito, tem solução. Ele venceu. O inimigo está derrotado. É vida. Vida com Deus. Ele está vivo. Interessante que mais abaixo, versículo 23, ele começa a fazer um jogo de palavras bem forte. Ele diz, olha, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Deus tinha um plano. O plano de Deus era entregar o seu filho como solução para os nossos problemas. Mas olha o que vai mais adiante. Aquilo que aconteceria, que na verdade já tinha acontecido, nos dias que ele estava pregando, esse sermão, foi feito com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Mas foi feito também pelas pessoas que estavam ali, ou pelo grupo que estava ali, pelos judeus conhecedores da lei, mas que o Pedro deixa muito, da qual ele fazia parte, e ele deixa muito claro, ele morreu porque esse era o plano eterno de Deus, sim, mas ele foi entregue na cruz por mãos humanas, inclusive as nossas. Vocês o pregaram na cruz e o mataram. Vocês o mataram e Deus o ressuscitou. Vocês o mataram, mas isso não frustra os planos de Deus. Isso não impede os planos de Deus. Ninguém vai se colocar contra os planos de Deus. Naquele dia parecia que tinha dado tudo errado. Parecia que não teria mais saída. Parecia que não teria mais jeito. Mas ninguém frustra os planos de Deus. Vocês o matam, Deus o ressuscita. Aleluias, glórias ao Senhor. Irmãos, ele entra depois para umas... Eu fui até o 24, se eu não me engano, não é, queridos? Eu li até o 24. Eu quero avançar um pouquinho mais, então, com a leitura, para nós irmos para a parte final, por gentileza. Pode passar o slide, por favor? Aí, pronto. A respeito dele, ele vai entrar agora, ele vai citar Davi agora, para que ficasse muito claro para aquelas pessoas que estavam em jogo. A respeito dele, disse o rei Davi, vejo que o Senhor está sempre comigo. O Davi dizendo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre, que minha língua o louve, meu corpo repouse em esperança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Isso é, irmãos, isso é palavra de Deus, irmãos. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria de tua presença. Aí o Pedro vai comentar, ele citou esse texto, ele citou o Salmo, e agora ele vai dizer, irmãos, permita-me dizer com toda a convicção, que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu, e ele faz menção de alguém que não ia morrer, que ia vencer a morte. Ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo está lá, e qualquer um que sabe disso em Israel. Mas ele era profeta, e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um dos seus descendentes se sentaria no trono. Deus promete, Deus cumpre. Ninguém pode impedir o plano de Deus. Para onde Davi estava olhando? Davi estava olhando para o futuro, ele não estava falando dele mesmo. Ele estava falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. Percebe agora a ligação que ele fez? Ele venceu. Deus cumpriu sua promessa. Ninguém frustra o plano de Deus.
Acharam que tinham matado e que era o fim. Deus o ressuscitou. Nós o matamos. Deus ressuscitou. O próprio rei, o rei Davi, o rei do nosso coração, havia predito isso. E ele havia prometido que daria o seu espírito. E agora derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita. É o lugar de Jesus. Até que eu humilhe seus inimigos e ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. O texto é bem claro, irmãos, e por isso que eu quis parar para não entrar, misturar. O Davi, Deus deu a Davi, Deus usou Davi, como usou Joel, como usou vários outros, dizendo: ele vai dar o Espírito, eu vou dar o meu Espírito vai descer sobre todo tipo de gente. E agora, Pedro está dizendo: gente, nós conhecemos a Escritura, Deus havia prometido, e hoje Deus cumpriu a sua promessa. Eu quero fazer algumas considerações, irmãos, para irmos para o fim. Primeiro, só há um batismo, um Espírito, um Senhor. Todos os diferentes, todo tipo de gente é batizado pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus chama todo tipo de gente para ter comunhão com Ele. Deus continua chamando pessoas difíceis, pessoas de duro coração, pessoas alegres, pessoas novas, pessoas velhas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas letradas, pessoas incultas. Deus chama pessoas para confessarem Jesus, o Filho dele, como Salvador de suas vidas. Eu não sei se você já falou na sua casa, se já falaram para você: olha, você precisa estudar para ser alguém na vida. Na minha época tinha até o complemento. Se você não estudar, você vai puxar carroça e tal. Hoje ninguém fala mais isso, né? As gerações novas nunca ouviram a parte B do versículo. A parte B do versículo é a pessoa ainda ia puxar carroça. Ia ficar burro, né? E aqui em Santa Catarina é diferente. Isso é lá no Brasil, irmãos. Aqui em Santa Catarina acho que ninguém ouviu isso. Não. Lá no Brasil é que tem essas coisas, né? Eu quero encorajar as pessoas a estudarem, eu quero encorajar. Está tudo certo isso aí, irmãos. Mas eu quero pegar um ponto disso para falar sobre vida cristã. Às vezes nós queremos imaginar que alguém tem valor por aquilo que ele faz. A pessoa canta muito bem, a pessoa toca muito bem, a pessoa prega muito bem, a pessoa ensina muito bem, a pessoa isso ou aquilo outro muito bem. Olha como ela é de valor, ela faz alguma coisa muito bem. Esse texto nos revela algo muito diferente disso. Ela não é alguém porque ela faz alguma coisa, ela não é alguém no reino porque ela fez alguma coisa ou porque ela faz alguma coisa muito bem. Ela é alguém no reino, porque Jesus fez em favor dela. Porque no reino, do ponto de vista espiritual, quem é o alguém? Quem é o alguém? Quem? Senão o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que deixou a sua glória para caminhar entre os homens, para revelar a vontade do Pai. Ele é tudo em todos.
Nós não somos alguém porque fazemos alguma coisa bem, porque até as boas obras que nós fazemos, foi o Senhor quem as preparou para que nós as fizéssemos, irmãos. Até as boas obras que nós fazemos, foi o Pai quem preparou, nos deu tudo o que nós poderíamos ter para realizá-la. Ele que nos deu. Se por um instante Ele não nos desse, nós nunca poderíamos realizá-la. A glória, a honra, o louvor é todo dele, para Ele, sempre, eternamente. Não cabe orgulho, vaidade, estrelismo. Isso é coisa do mundo, irmãos. Da glória passageira, da estrela que brilha hoje e amanhã ninguém lembra mais. Nós estamos falando de algo que é eterno. Nós estamos falando daquele que é Senhor dos senhores. Nós estamos falando daquele que venceu a morte. Nós estamos falando do nosso Rei, do nosso Senhor. Mas quero te dizer uma coisa. Não é porque eu disse que você não é alguém porque você faz algo bem que você não deva fazer. O reino é um reino de servos, servir e amar. O reino é um reino de servos. Só tem servos nesse reino e um rei. Então os servos são chamados para trabalhar, para servir. Esse é o tempo de servir, irmãos. O tempo de descanso na glória. Guardem isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente quer fazer daqui o nosso tempo de descanso. Você pode descansar, mas você precisa estar trabalhando para descansar. Você está cansado do quê? Trabalhou, descansa, mas não trabalhou, está cansado do quê, gente? Eu me lembro, eu tive vários momentos incríveis na academia, irmãos. Momentos incríveis. Um dos momentos incríveis foi um dia que eu fui malhar, eu e o Oda. Eu já estava, irmãos, para lá de Marrakech. E o Oda em cima, ali em cima. Eu falei, Oda, rapaz, a idade que eu estou, eu não quero ficar, eu só quero manter. Só estou malhando para manter. Foi a pior coisa que eu fui falar, irmãos. Ele falou, manter o quê? Você não construiu nada, o que você quer manter? O que você está querendo manter? Você não construiu nada. Está querendo manter o quê? Irmãos, guardem isso. Eu nunca mais esqueci isso, irmãos. A verdade ficou no meu coração. Poucas vezes eu fui tão humilhado na minha... Não. Eu estou em tratamento até hoje por causa dessa frase, irmãos. Ai, Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. Assim, toda a verdade do meu coração, irmãos. Construa uma história de servo no reino do Senhor. Não importa onde, qual ministério, se é de frente, se é de bastidor, não importa. Mas construa a tua história de servo. Construa a tua história por gratidão, por obediência, a tua história de servo. Tenha o servir como um estilo de vida, como parte da sua vida, não hoje, não semana que vem, não esse mês, mas você vive para servir ao seu Senhor. Esse é o motivo maior da sua permanência nessa terra, servir e glorificar o Senhor da sua vida. Construa nessa direção. Não se conforme se você ainda não achou o seu espaço, o seu lugar, porque Deus tem lugar para todos. Outra consideração que quero fazer, irmãos. Eu ressaltei isso, mas eu quero terminar colocando cores mais vivas ainda. Sabe quando Deus queria libertar o povo do Egito? Deus tinha um plano. E o plano começa com o filho da serva. Teu filho não vai morrer, Joquebede. O filho da Joquebede. Quem ele era? Ninguém.
Ele era o filho da escrava hebreia. Mas Deus tinha um plano. Deus fez o filho da escrava príncipe do Egito. Os príncipes erram, os líderes erram. Só um que não errou. O nome dele é Jesus Cristo. Todos os demais erraram e erram. Ele errou. E parecia que o plano de Deus se frustrou. Ele foge. Ele não pode estar mais no meio do povo que Deus tinha como propósito que ele fosse libertador. Ele vai construir uma vida que nada tem a ver, relação alguma, irmãos, com o papel que nós imaginaríamos que o príncipe do Egito teria nas mãos de Deus para libertar o seu próprio povo, o povo da sua mãe biológica. Alguém pode dizer, mas nós sabemos a história, Deus foi atrás dele, Deus restaurou e Deus trouxe, Deus deu Arão para ajudá-lo, etc, etc, e ele foi de fato o libertador, conduziu o povo para fora do Egito, ele no deserto chegou a Canaã, ele não entrou, mas o povo entrou. Versão resumida. Alguém poderia dizer, sabe por que deu certo? Deu certo porque não mataram ele. Por isso que deu certo, deixaram ele escapar. Ele foi lá para o deserto, foi lá para longe, escapou, por isso que deu certo. Se tivessem matado, queria ver Deus cumprir essa promessa. Alguém podia dizer assim, que pode Deus ter feito uma promessa para Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas a partir de um descendente dele, se ele não podia ter filho. E ele já estava velho. Então, fora do tempo, completamente fora do tempo, ele foi pai. Ele já tinha tentado dar os jeitinhos dele, e jeitinho nosso nunca é coisa de Deus. Muito ao contrário. E aí Deus vai e realiza o milagre. Alguém pode dizer, deu certo porque esse velho não morreu. Se ele tivesse morrido, não tinha dado certo o plano de Deus. E assim eu poderia pegar vários personagens e alguém dizer, não, mas se tivesse morrido, mas se tal... Faltou morrer. Nem se morresse, o plano de Deus se frustraria. Nem se morresse 20 vezes, o plano de Deus se frustraria. Nada, nem ninguém vai frustrar o propósito eterno de Deus. Eu gostaria muito que você saísse com essa mensagem profunda no seu coração, gravada no seu coração. Porque Ele continua no controle. Como que você responde a essa palavra nessa noite? Como que essa palavra vem preencher as arestas, os vazios da tua alma? Como que essa palavra vem ao encontro de responder os teus questionamentos, as tuas dúvidas, os teus medos? Como que essa palavra hoje, Deus aplica ao seu coração?